Como é que você chega na Umbanda? É algo que já vem contigo desde a infância? Como que você tomou essa decisão para escolher essa religião? A Umbanda, eu nasci na Umbanda. A avó tinha legal. terreiro, o vô ensinava estudo dentro do terreiro, espírita, né? A avó era da Umbanda antiga, nada a ver com a Umbanda que eu pratico hoje. E eu cresci brincando. Eu vou construir um terreiro que tinha uma arquibancada assim dentro da sala e a gente brincava debaixo da arquibancada, né? Então o couro tava comendo lá, literalmente, né? Tava tocando Umbanda lá e a gente brincava de Umbanda. A gente chama isso de marmotagem, quando você finge que tá incorporando. Então eu sou marmoteiro desde criancinha. Que interessante. Quando você fala que era uma Umbanda totalmente diferente da de hoje, o que mudou tanto com o tempo? Olha, a Umbanda nem mudou tanto assim. Mudou o jeito de enxergar a Umbanda. Que, como existe várias religiões, por exemplo, a Igreja Católica, existem vários tipos de Igreja Católica. Existe aquele padre que usa cinza, que usa marrom, que usa preto, o padre cowboy que canta e etc. Né? Que é o católico novo, né? Existe vários tipos de Umbanda. Existe uma Umbanda mais espírita, que é uma Umbanda mais branca, como é dito, né? A Umbanda mais africanizada, que é uma Umbanda mais preta. Eu já vou explicar isso daí para não ficar, para não criar polêmica. Existe a Umbanda mais social, assim, que é essa Umbanda que é a Umbanda sagrada. E a Umbanda mais preta, a Umbanda mais africanizada, é uma Umbanda que bebe de uma cultura mais africana, como o próprio nome diz. É uma cultura mais primitiva, mais antiga, que veio trazido pelos escravizados aqui. Por exemplo, o toque do tambor. O toque do tambor é uma coisa muito da Umbanda africana. Na Umbanda mais branca, era mais cantos, tudo se criou junto, né? Foi crescendo junto. E aí foi criando as vertentes. Então tem algumas Umbandas que tem algumas movimentos e outras que tem outros diferentes, né? No nosso mundo da Umbanda tem muita falação de um ou de outro tipo de diferença. No sul, um grupo de umbandistas eram músicos de orquestra, músicos de banda. Então eles tinham uma afinidade com cordas e teclados. Ok. E a outra Umbanda é mais no toque do tambor. Então quando você vê uma Umbanda chamando guia com violão, você estranha um pouco. E quando você está acostumado só de um jeito, ou enxerga só de um jeito, acabam criando, né, essas... Eu não critico ninguém, eu acho que os dois estão certos, porque faz parte daquela cultura. E faz parte da outra cultura também. Então, se eles estão recebendo o santo daquele jeito, ok. E eu não tenho nada a ver com isso também, né? O importante é a conexão, né? Você vai se conectar, se você conhece música, se o cara lá estiver tocando de qualquer jeito, aquilo vai te incomodar. Se o cara estiver tocando meio fora do ritmo, um toque diferente, ou uma batida muito forte ou muito leve, aquilo lá vai te incomodar. E talvez te atrapalhe na sua incorporação. Como todos são músicos ali, naquele meio, e quem chega já vai acostumando daquele jeito, então, ok. Mas tem gente que fala mal, viu? A crítica corre solto. Uma perguntinha sobre, tá? Porque eu sou... Não vou dizer 100% leigo, porque eu já ouvi muito de algumas pessoas. Mas sobre a música, de fato, na Umbanda. Ela é extrema... Eu vejo que ela é muito importante para os rituais, né? Isso vem da África? Isso vem da matriz africana? Qual é a importância da música na Umbanda? Vou começar contando uma historinha. É assim. Perfeito. Em 15 de novembro de 1908, um menino de 17 anos, filho de industrial naval, ele sofria de uma doença. Essa doença chamava doença xamânica. A gente chama isso de incorporação hoje, né? A gente chama isso de espiritualidade. Ele foi numa mesa branca, que é uma outra religião, e nessa mesa branca todo mundo sentado, né?
Então tinha a religião espírita que vem de uma cultura francesa, não tem tambor. Então esse menino, ele se manifestava na casa dele e a mãe dele procurou levar ele em vários lugares. Primeiro levou na igreja católica, falou com o padre, falou, olha, ele recebe espíritos e precisa tirar esse espírito ruim, né? Aí o padre identificou que não tinha espírito nenhum lá dentro. Mandou a mãe procurar uma benzedeira. A mãe foi procurar uma benzedeira que era uma preta velha, que incorporava numa mulher, quer dizer, já existia essa parada aí, né? Uhum. E dentro dessa parada, a mãe de santo lá identificou que ele estava incorporado. Na época achavam que era doença xamânica. E indicaram ele para essa mesa, essa centro espírita. Centro espírita é uma mesa igual essa daqui, centra médiuns de várias potências, assim, e aí eles conversam, então. E aí tinha um vidente lá, que é uma pessoa que enxerga as coisas. Ele vê fisicamente algumas coisas. E tinha esse menino que estava passando mal lá. Estava passando mal, um jeito da gente falar que as pessoas, que quando não entendem o que é incorporar, ele fala que primeiro soa, transpira, treme, começa a ter uma visão, alguma coisa assim. E aí a hora que chamou ele incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas nesse dia 15 de novembro de 1908. Um menino de 17 anos. Numa mesa onde só tinha advogado, médico, delegado, etc. Que era a elite que tomava conta dessa religião, né? Certo. Não era uma religião para os menos favorecidos, os pobres e pretos, etc. E aí esse menino estava na mesa porque era filho de um industrial, né? Alguém que fabricava navio, não era qualquer um. Então ele estava na mesa, ele declarou naquele dia, falou, nesse dia nasce uma nova religião. Mas talvez ele quis dizer que a partir daquele dia ia tomar conta aquela nova religião. E ele chamou de Umbanda. Então, Umbanda é uma palavra banto, aonde é plural e banda é o mágico. Né? Então, a pluralidade de mágicos, vamos dizer assim, de médios curandeiros. Né? Então, a partir daquele momento, aquele menino começou uma nova religião, que é essa que a gente está falando. Mas naquele momento ele foi indagado. Então tinha um médico lá, que ele tinha uma visão, e ele falou assim, se você está falando que você... Quem é você, né? Aí ele falou, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Aí ele identificou, se você está falando que você é um caboclo, por que eu vejo você com vestes eclesiásticas, quer dizer, com roupas de padre? Ele falou, porque eu fui frei de Malaguida, que em 1800 em Guaraná com rolha, não lembro a data agora, em 1800 em Guaraná com rolha, eu previ a queda de uma ponte de pedra lá na Espanha, que era milenária essa pedra. E ele foi queimado na Inquisição. Então, aí já vem outra lição, que tudo se transforma, tudo evolui, tudo cresce. Ele era um padre, um frei, bastante renomado, e ele foi queimado na Inquisição por prever uma catástrofe. Uma catástrofe. E aí ele falou, sim, mas se eu tiver que ter um nome nessa terra aqui, que é uma terra tupiniquim, né? É Caboclo das 7 Encruzilhadas. E assim ele se apresentou. E aí começa a história da Umbanda oficial. Uma história que era formada por... Essa é a Umbanda branca que eu falo para você. Essa é a Umbanda que vem aonde eles também cultuavam... Ele se chamava espírita. Entendi. Não era Umbanda, ele se intitulava espírita. E aí, só depois de 16 anos, teve o encontro nacional de Umbanda, e aonde foi criada uma associação de Umbanda. Então criou-se uma associação espírita de Umbanda, porque os espíritas não reconheciam aquilo como Umbanda, como espírita, né? Para eles Perfeito. Aquilo era outra religião. E assim a Umbanda começa. E a Umbanda começando, ela evolui. A pergunta foi sobre a música. Uhum. Ela
a Umbanda, ela começa a beber de várias fontes. Então a primeira fonte que ela bebe é do espiritismo. A segunda fonte que ela bebe é dos curandeiros, do pai de santo que recebe um preto velho, do caboclo, que essa terra aqui, os espíritos dessa terra, são formados por gente daqui. E a religião espírita, ela recebe espíritos ascensorados, acentuados, elevados. Ok. Né? Esses espíritos são médicos, são doutores, que vêm para fazer a cura. E como assim uma força simples? Eles eram expulsos, né? Então tem várias histórias, tal. Então a Umbanda nasce do simples para o simples. Então caboclo quer dizer homem simples, não quer dizer o índio da terra. Então o caboclo é aquele cara do sertão, é aquele cara da mata, é aquele cara do interior, que tem uma ciência, uma cultura de ervas, de chás, de pedras, de conhecimento de mandinga, de rezas, de benzedeiras, etc., que começa a se manifestar na Umbanda para atender a população. Não é uma religião da elite, né? Nada mais simples do que um preto e velho, né? É a base, a Umbanda vira a base social. Então, quem tá em cima, a linha de cima é quem estava na linha de baixo. Então os simples tomam conta. E aí um instrumento simples que desde sempre é o tambor. Que o tambor ele começa a fazer parte da Umbanda. E aí começa a ter cantos para explicar os itãs, as histórias. Então uma história simples contada para o simples. Então muitos pontos cantados é mais para explicar. E como a mão do homem, né, a cabeça do homem, tem muito ponto que não faz sentido, tem muito ponto que leva para um lado do mal, ou medo, né? O jeito do pobre simples manifestar a sua fé, às vezes, era através do medo, né? Tem medo de macumba? Você tem medo? Uma pergunta que eu faço para você, você tem medo de pegar uma macumba? Pra mim? É. Hoje não mais. Então, mas quando eu era novo, com certeza. Se alguém te fala, vou jogar uma macumba em você, você fala, pelo amor de Deus, senhor, não faça isso. Me proteja, né? Ele já faz o sinal da cruz, tudo. E aí era talvez um jeito daquelas pessoas mais simples se defenderem. E até hoje, quando você domina alguma coisa, talvez você tenta... eu falo até hoje porque muitos... A gente vê isso até na igreja evangélica, o que eu vou falar agora. Você vai ver, às vezes, alguém que nunca teve notoriedade, nunca teve poder, nunca teve a escuta de alguém, um palanque, um púlpito ou um microfone. E aí a pessoa, ela, através desse mecanismo, ela consegue difundir a ideia dela, as ideias dela e um certo poder pelas pessoas. Com certeza. E esse poder, ele acaba fascinando, né? Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.